Primeiro músico e depois jurista. Um dos maiores cantautores de Portugal entre as camadas jovens. Hoje vamos estar a falar em mais um episódio de Poesia, o sítio onde misturamos justiça e a arte, com Walter Lobo. Bem-vindo, Walter. Olá, viva. Estamos aqui a gravar para a Associação Académica da Faculdade de Direito. É aqui uma junção muito peculiar. Vamos estar a conversar com vários artistas e descobrir o que é, na realidade, ser artista e também jurista. Tu próprio gostas de referir primeiro como músico e depois jurista. E, primeiramente, gostava de fazer uma pergunta acerca do teu novo disco, um melódico dançante que tem uma tensão enorme entre introspeção e movimento. Eu queria te perguntar que espaço é que este disco ocupa na tua vida e o que é que procuraste explorar neste trabalho? Ora bem, vamos ver se eu apanhei tudo. Antes de mais, agradeço à Associação Académica da Universidade de Direito e é sempre um prazer estar ligado aos alunos universitários e aos de Direito, porque tenho muita estima. Quanto a este disco, o mais recente disco retrata mais uma época da minha vida, é assim, de alguma forma. Eu acabo sempre por ser autobiográfico nas canções, ou pelo menos faz parte, se não é alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que eu gostaria de ter vivido, mas faz sempre esse registro de emoções e sensações. Melancólico dançante, eu denomino-me sempre de um artista melancólico, tenho tendência para fazer essas canções, essas letras melancólicas, mas que também me permitia dançar um pouco mais, eu que não sou um grande bailarino, nem nada que se pareça, mas o dançar significa andar por umas curvas mais sinuosas, deixar-me arriscar, deixar-me viver, sentir mais algumas coisas. E também de uma forma mais leve, não tão... tem carga emocional, mas não é tão pesada, não é tão densa. E deixei-me ir por outras latitudes, por outras sensações, e foi o que tentei traduzir aqui de alguma forma neste disco. Perfeito. Procuras nessa ritmação de sentimentos, por vezes melancólicos, fixar um determinado espaço da tua vida com o espaço, com o tempo? Ou tentas escrever o que estás a sentir naquele momento? Ou seja, tu tentas, como é que eu me consigo expressar, fixar o que sentes no momento, na escrita, no teu processo criativo, ou estás a escrever algo que já passou e com outra racionalidade, com uma, como é que eu digo, uma distância sobre o momento? Acho que é um pouco de tudo, não é? Vamos registando momentos. Por exemplo, às vezes há canções que surgem sempre é uma espécie de melodia, outra vez tem uma temática e acabam por registrar um determinado momento. Pode não ser um momento de 5 minutos, mas pode ser uma fase, não é? Estas canções acabaram por ser como se fossem 9 cartas de uma determinada época, se for preciso, relativa a 1 ano e meio ou 2 anos. Então vais vivendo isto, vais vivendo aquilo e vais registando. E tu depois, quando fazes eu vejo sempre as coisas não como canção, mas como um disco, e o disco é que retrata aquela época, aquela fase. E então foi nessa altura que se viveu aquilo, que se imaginou aquilo, que se pensou, e vais registando. Não há uma regra específica para dizer, é aquele momento, foram aqueles 5 minutos, ou foi aquela semana. É aquela fase da vida, pensou-se naquilo, viveu-se aquilo, imaginou-se aquilo. E, por exemplo, tu sentes que na tua obra, quem a ouve, em termos de completude, em todos os teus discos, sentes que há um faseamento em que tu estás a olhar para cada fase de vida e tu tens estilos musicais diferentes quando tu estás a expressar num disco, ou uma continuidade? Acho que é uma continuidade, porque acaba por ser a mesma pessoa, o mesmo eu, com mutações que têm a ver com a idade, com fases da vida, com o que vais pensando, como vais crescendo, mas acabam por ter alguns registros e pesos diferentes, não é? O primeiro começou no inverno, que era um disco muito mais para baixo, muito mais fechado, era eu fechado em casa. O Mediterrâneo a seguir já é uma abertura para um clima mais ameno. Eu gosto muito de pensar nisto do clima, que é, se estou fechado no inverno, depois vou para o Mediterrâneo, já está mais quente, mas também não é nada muito tropical ainda, é quente, mas ameno. E depois a primeira parte, um assalto, depois também foi numa fase que nós estivemos fechados em casa e em que fui mais emocional, em que fui aos sentimentos lá dentro e que falo sobre algumas pessoas que estão próximas.
E este aqui já é outro, mais libertino, já estou noutra altura, estou noutras latitudes, como costumo dizer. Este mais tropical, e em que andei pela América Latina e vivi outras coisas, sim, que me fez... acho que tinha que registar esses momentos, ou seja, são momentos diferentes, mas é a mesma pessoa. É como nós na nossa própria vida, não é? Se vamos a ver alguma coisa que te disseste ou escreveste há 10 anos atrás, vais-te rever, embora podes não concordar com algumas coisas que tenhas dito. É um crescimento natural. Acho muito interessante a maneira como vês as épocas e a natureza a revelar-se na tua expressão artística. E nesse entendimento até faço-te uma pergunta. Consideras que a tua forma de te expressares e as próprias temáticas das tuas canções têm vindo a apelar especialmente aos jovens? Eu pessoalmente estive no teu concerto do Tivoli da apresentação do disco. Foi maravilhoso, deixo Muito os meus obrigado. parabéns. E eu reparei que tinhas muitos jovens, uma camada jovem muito acentuada. Sentes que as tuas temáticas estão muito ligadas aos jovens? Eu acho que sim, eu não faço com esse propósito e fico sempre contente quando vejo jovens e pessoas com mais alguma idade. Não são velhas, mas só têm mais alguma idade. Mas acabam por ser temáticas universais, não é? Eu falo sempre de algum romance, de amor, de paixão, de sensações, de libertação, mudança, que são temas universais e genéricos, mas acho que talvez como eu os trato que possa chegar aí. E também talvez nos jovens seja uma espécie de encantamento por ter uma paixão fulminante, um amor romântico mesmo, não é? Que às vezes está um bocado perdido nos tempos com a fugacidade das coisas, não é? Tipo, às vezes tudo parece tão banal, tão vulgar, que eu acho que tento nas canções tratar de forma simples, mas que seja algo especial. Não é? Eu acho que é isso. Eu trato esse romance de uma forma especial. É interessante porque eu reparo que, para lá das tuas letras, há uma sonoridade muito específica que tem apelado aos jovens e tu sentes que tu estás a criar uma sonoridade ou sentes que estás a referenciar sonoridades que tens de outros artistas e de outras referências tuas? Consideras que estas referências são para ti um mote na tua criação ou queres criar algo novo? Eu acho que não há nenhum criador que não tenha referências e que as utilize de alguma forma, nem que seja inconscientemente, não é? Ou seja, eu não procuro emular nem copiar absolutamente ninguém. Provavelmente tenho elementos de outros autores, não é? Musicais, na parte lírica, na parte como se expressam, como cantam. E nem eu próprio sei referenciar. Mas estarão ali. Mas acho que também é aí que encontramos uma sonoridade nova. É quando juntamos isso tudo, mais aquilo que nós somos, é que vai dar naquilo. Se me perguntasses se eu sei quais são os ingredientes, qual é que é a sonoridade, qual é a melodia, qual é a letra, não sei. Não te sei dizer. Mas acho que tudo junto, naturalmente, acabou por ir desaguar aquilo. Mas não tenho qualquer fórmula, nem dizer assim, não, eu bebo daqui ou bebo dali. Não faço ideia, sai assim, natural. Eu pergunto isto porque eu reparo que tens uma sonoridade muito específica. Eu não consigo enunciar um artista português que tenha o teu som, percebes? Eu sinto que ultimamente, nos últimos... Eu sou jovem, tenho 21 anos, mas sinto que... Poucos menos do que eu. Sim, somos todos jovens. Somos todos jovens. Eternamente jovens. Sinto que tem havido uma tendência geral entre os novos músicos, os artistas emergentes, em sempre criar um som que seja muito similar às suas referências. Eu sinto que há pouca vontade de criar algo novo. Como é que tu respondes a esta ideia? Sentes que há uma falta de vontade ou é demasiada informação disponível? Sei, não tenho uma justificação certa para isso. Sei que há os mais jovens e quando somos mais jovens a ideia é sempre quase replicar artistas que temos como referência, não é? E sonoridades. Eu talvez já tenha começado um pouco mais adulto e tenha essa vontade de não me ligar assim tanto,
não é? Mas também é uma espécie de construção de identidade, não é? E de busca de identidade. E quando estamos a construir alguma coisa, seja na parte lírica, na parte sonora, que não seja algo que esteja colado. Por exemplo, eu tento-me sempre descolar. Se alguma coisa parece, alguma coisa que eu esteja a escrever ou a compor, parece alguma coisa que eu já tenho ouvido, eu vou-me tentar descolar, não é? Mas nem tem acontecido isso, porque naturalmente sai aquilo. Eu acho que há uma coisa que é importante, que é encontrarmos uma linguagem. E eu acho que encontrei a minha. Eu acho que canções iguais às minhas eu consigo fazer 50 ou 60. Não estou a dizer no mesmo dia, nem com a mesma qualidade. Mas acho que sempre que eu quiser escrever uma canção, eu vou escrever a canção à minha maneira, porque eu tenho a minha maneira de cantar, tenho o meu tom de voz, tenho a minha maneira de escrever, tenho a minha maneira de tocar guitarra, os acordes que eu utilizo preferencialmente. Isso por si só é a minha linguagem. Diferente de eu estar a pegar num grupo de acordes, numa sonoridade, numa maneira de cantar de outro artista. Mas sei o que queres dizer com isso, que acho que há muito essa parece uma espécie de réplica. Então agora até pegar nos autores de intervenção antigos, as pessoas estão a fazer quase uma nova música de intervenção, mas muito baseada na anterior. Eu não acho que esteja bem nem esteja mal. É o que é. Achas que este novo interesse em fazer nova música de intervenção tem um espaço político-social relevante? Achas que ainda faz sentido fazer música de intervenção? Eu acho que faz sempre. A arte deve intervir dessa forma, não é? E acho que deve continuar a ser feita, mas eu acho que deve ser feita quando se sente que é feita naturalmente e não como bandeira única, porque às vezes eu tenho um bocado essa pena até que vejo artistas que estão mais preocupados em levantar uma bandeira do que fazer a sua própria música, embora a bandeira seja legítima e apropriada. Acho que deve haver um compromisso entre isso. Faça as coisas novas, mas acho que deve intervir da maneira que acha que deve intervir. Claro. Na defesa dos direitos constitucionais e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E bem. Já que referenciaste essa temática e falámos muito de linguagem e o que é criar a própria linguagem, Walter, tu vens do direito, és licenciado e ainda continuas a trabalhar como consultor jurídico. Queria-te apenas perguntar uma coisa. Em que momento sentiste na tua vida que precisavas transformar essa linguagem jurídica numa outra, mais íntima, mais livre? Eu acho que sempre quis criar, sempre quis escrever, sempre quis cantar e compor, mas só mais tarde. Já tinha o curso finalizado, já tinha o curso de Direito finalizado, já estava a terminar o estágio da Ordem dos Advogados, quando decidi efetivamente que iria gravar um primeiro trabalho. Agora, não posso dizer que haja um momento, acho que sempre existiu. Talvez naquela altura se reunir as condições para dizer, ok, não vou fazer só isto, eu vou ter que me dedicar às músicas e às canções e trazê-las cá para fora. Posso dizer que aí houve um momento mais cessante do que é o direito e que eu pensei, nunca vou abordar o direito da forma que alguns colegas meus abordaram, de forma principal, não é? Ou seja, prioritária. O direito seria a minha profissão e depois a música seria um hobby. E a música não ficou a ser um hobby, eu dediquei-me efetivamente à música. Posso dizer que foi aí esse momento de, por volta dos 26 ou 27 anos. Conversávamos isso ainda há pouco, já pode ter sido um bocado tarde. Há artistas que a essa altura já estão a lançar o terceiro disco e eu ainda estava a deixar o escritório para gravar canções tristes. E tem efetivamente corrido bem. Eu acho que a idade nunca deve ser uma limitação na criação da arte. Até estivemos a falar com o Cartola, por exemplo, lançou o primeiro disco com 64 anos. E nesse seguimento falaste do momento de focação, em que tu sentiste que seria aquela forma que tu querias te expressar. Portanto, eu pergunto-te, o que é que na arte te permite dizer que o direito nunca te iria permitir, tanto profissionalmente, pessoalmente, mas mais no sentido social, público, político? Vamos ver se percebi a questão.
Ou seja, o que chamaria por mim, ou seja, se a arte chamou por mim e que me fez deixar o direito de lado, mais ou menos isso. Sim. Tentando responder à questão, a ver se eu percebi, ou seja, esta vontade de criar sempre esteve. Ou seja, enquanto o direito nunca foi propriamente uma vontade, não é? Acabou por ser quase uma escolha profissional, não é? Acho que talvez até imatura, não sei. Às tantas, quando uma pessoa se escolhe, é demasiado novo para saber o que quer ser. Eu penso isso de mim. Eu acho que havia de ter começado o curso de Direito quando o acabei. Mas a arte sempre esteve lá, ou seja, sempre a minha vontade foi de criar. E nem só cantar e escrever canções, eu gostava de ter pintado, gostava de ter feito arquitetura, sei lá, tantas outras coisas mais relacionadas com a arte. E eu sempre vi o direito como uma formação profissional, também humana, mas depois chega um ponto que eu disse que não iria ser a minha profissão. E achas que teria que viver a fazer outra coisa qualquer. Não sei se respondi bem à tua questão. Não, respondeste, muito obrigado. Foi mesmo nesse entendimento. Aliás, tu referes-te ao direito como, na altura, uma vocação unicamente profissional. Uhum. Nessa medida, eu questiono, consideras que o direito pode ter uma componente artística ou criativa? Criativa, sim. Artística não vejo tanto, mas vejo uma parte criativa do direito. Mas eu acho, a minha visão do direito, eu gosto mais do direito quando o vejo de fora do que quando estou dentro do direito. Não sei se me faço entender que é. O direito, quando nos desligamos do que são as regras específicas, dos regulamentos, e desligamos só na sua parte abrangente do que é a sua essência, é muito mais bonito, é muito mais romântico do que quando estamos a trabalhar nele. Sei lá bem, começamos a trabalhar no regulamento de direito administrativo, ou aí perde o encanto. Aí, para mim, perde o encanto. Quando entro no esmiuçar do que são as regras. Mas também é criativo. Mas acho que é muito mais bonito vê-lo na sua universalidade aplicado do que no que é concreto. Até será que tal imaturidade que nós temos quando escolhemos um curso, muitos de nós, embora não seja exclusivo, ingressamos na faculdade com 18 anos, não temos qualquer tipo de maturidade para escolher uma vocação que, muito provavelmente, vamos trabalhar a vida toda. E será que esse encanto romântico que muitas vezes nós vemos nos mídias e nas séries de televisão sobre advogados e o direito, despletam essa ideia de que quer ir para direito? Tu sentiste isso? Senti um pouco. Ainda não havia na minha altura não havia essas séries assim, ou pelo menos como há agora, mas havia essa coisa de ser um aluno de direito, ser uma pessoa ligada ao direito, aos princípios constitucionais, à defesa dos direitos constitucionais, dos direitos humanos. Isso é romântico. O que é que um jovem de 18 anos diz que não quer estar ligado a isso, não é? Alguém com... Isso faz-te engrandecer, não é? Faz-te ter um ego. Não estás a tratar de uma coisa qualquer, vais tratar dos direitos humanos, não é? Vais estudar os direitos humanos. E desse ponto de vista, sim, pois quando começamos a ler um regulamento sobre outra coisa qualquer, perde um bocado esse encanto, não é? Começamos quase a ser matemáticos e não juristas e criadores e... Acho que é um bocado por aí, mas é assim que funciona. Eu até sinto que no início, quando nós entramos, temos muita ideia que queremos mudar o mundo. Sim. E que temos na nossa perfeita capacidade de mudar o mundo através do estudo do direito e de todas as possibilidades que desse curso retiramos. Consideras que tu conseguirias mudar o mundo com a arte ou com o direito? Mais com a arte e com a música do que com o direito. Com o direito, a não ser que tu realmente... Primeiro, há que dizer que nós podemos mudar o mundo com pequenos atos, não é? E nós ajudarmos o nosso vizinho ou o nosso próximo no exercício da nossa profissão ou com os nossos conhecimentos, já estamos a mudar o mundo, não é? De uma pequena forma. E é importante isso. Nós não temos que pensar que temos que salvar outro continente quando temos que ajudar, às vezes, a pessoa que está ao nosso lado. E aí já mudamos o mundo. Mas há essa ilusão de que, sei lá, vamos um dia para uma grande organização mundial de defesa de direitos, e podemos ir,
efetivamente, trabalharmos nesse sentido. Mas acho que a minha influência é muito maior se eu puder inspirar as pessoas, um pouco que seja, com a minha música, seja na sua vida, pautar a vida delas com uma banda sonora, com uma frase que pode às vezes originar outras coisas, outras mudanças. E a minha música, embora não seja política, é de intervenção pessoal, emocional. E sei que algumas pessoas já se influenciaram por ela na sua vida. Ou seja, sei pessoas que mudaram de profissão, mudaram relações, mudaram do lugar onde vivem, porque de alguma forma foram inspiradas pelas minhas canções, porque disseram que tinham que ir buscar outras coisas para elas, procurar satisfazer o seu ego, satisfazer algum desejo pessoal e que, embaladas pelas minhas canções, já o fizeram. Acho que sempre para bem, não houve qualquer ato criminoso que eu saiba. Por acaso, despoltaste uma ideia muito interessante, que é, tu consideras-te dentro, tivemos até há pouco a conversar, que até muito público tu tem surgido da ideia de esta pessoa é artista, tem discos, é músico, e até escreve bem, não é? Mas é jurista. Sentes-te um modelo das pessoas que seguem uma rotina profissional, às vezes profundamente tristes, e que querem libertar-se dessas correntes da rotina para perseguirem a arte? Eu não sei se sou um modelo, eu acho que há muitos outros, estivemos a falar também de alguns outros que são músicos e advogados, mas há uma série de gente do direito que está noutras profissões. O que eu acho é que pode às vezes interessar é pensar que nós não nos podemos limitar unicamente à nossa formação profissional. E o facto de sermos de Direito, que é um curso, para mim, dos mais nobres que existe, e a verdade é essa, mas que possa servir de exemplo a dizer, ok, mas eu não tenho que me limitar a isto o resto da minha vida. Posso fazer muitas outras coisas a qualquer altura da minha vida, fase da minha vida. Seja a música, seja qualquer coisa artística, como que não seja artística. E eu acho que isto traz algum interesse às pessoas, é perceber como é que se conjuga uma profissão que é tão formal, não é? Às vezes tão conservadora no que é o exercício da profissão, com uma que é tão libertina como é escrever canções e tocar e estar pelos palcos do país e fora dele a fazer outras coisas. E é possível conciliar isso. E acho que também desmistificar um bocado a imagem de que a pessoa do jurista ou advogado é uma pessoa fechada, sempre reta, não é? Com o rosto fechado e que os horizontes são aqueles, não é? Não, e somos muito mais do que isso. Seja pelo curso, seja pela formação, pela nossa experiência. E até como pessoa. E como pessoas, não é? Depois, vocês ainda são mais jovens, eu já passei um pouco por isso, não muito tempo, mas nós contactamos com um universo de pessoas de todos os tratos sociais, económicos, raças, todo tipo de coisas, não é? Vamos contactar. E isso também nos dá mundo, também nos dá visão para muitas outras coisas. Isso também vai enriquecer o que poderemos fazer a seguir. E acima de tudo como pessoas, não é? Que naturalmente vamos crescendo. E depois, acho que nós temos de fazer é dar aso àquilo que nós temos dentro de nós. E não nos limitarmos por eu ser advogado ou ter uma formação de direito. Eu não tenho que ser isto toda a vida. Tem que ser tudo o que eu tiver que ser. É uma ideia muito bonita, por acaso agora tem que ser tudo o que tem que ser. Estou a falar bem até. Estás-te a sentir inspirado? Estou a sentir inspirado, embora nos tínhamos encontrado já da parte da manhã, Pois já, a parte da manhã é essa. Mas cá estamos bem. Deixo o momento para dizer que estamos aqui no Camões Artes Bar, um sítio maravilhoso. Venham visitar, é na Graça, em Lisboa. Vamos estar a gravar em vários sítios culturais em Lisboa, com vários artistas. E deixo a nota. Para continuar, falaste de uma ideia do artista como um trabalhador. Uhum. E até às vezes propugna-se muito nos mídia e em Hollywood e em todas as plataformas, que o artista é, embora libertino, como tu referiste, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade social, política, de ter algo a dizer e também tem as suas responsabilidades pessoais e profissionais. Consideras que, em termos, diria até de estatutos legislativos,
Portugal, o Estado português, tem vindo a proteger os artistas no que toca a questões laborais? Eu acho que estão a fazer um esforço. Ainda não está nada nem próximo da perfeição. Já há alguns desenvolvimentos, para além da lei geral, há um novo estatuto que já procura visar essa proteção, embora ainda em fase de experimentação, não é? Ainda longe de outros sistemas, por exemplo, que há o francês, que já é muito mais protetor dos artistas, ou seja, ainda vejo os artistas com alguma vulnerabilidade, ainda estão muito vulneráveis. Ou seja, isto da parte legal, não é? Seria tema para conversa de mais uma hora de conversa, e não chegaria. Mas há um esforço, mas ainda não estão protegidos devidamente, não é? Mas depois também acho que há outra parte que é haver uma consciência coletiva do que é o artista na sociedade e de como é que as pessoas devem olhar para os artistas na sociedade, como é que as entidades, as organizações devem olhar para eles. E que não são pessoas para entreter e para fazer umas meras manobras de diversão, mas sim que são pessoas que são importantes para o enriquecimento social, para o enriquecimento cultural, para o desenvolvimento de uma comunidade. E acho que às vezes são vistos como uma espécie de indivíduos, não vou ia dizer palhaços, mas os palhaços também são artistas profissionais, e às vezes nós usamos isso de outro, fora da nomenclatura social, que merecem todo o respeito. Mas que é tipo, trazer o artista é para nos entreter estas pessoas aqui rapidamente, e não é esse o lugar. E tem que haver essa ideia também para que depois haja uma proteção de vida e que as pessoas entendam que quem está a fazer um trabalho artístico é um trabalho tão sério quanto os que elas estão a fazer, seja no tribunal, no hospital, num gabinete qualquer, seja no campo, a cultivar. E isso é importante, e essa consciencialização coletiva, que acho que nós ainda não temos também. Tanto é que às vezes há pessoas que, é comentado entre os artistas, que é tipo, o que é que tu fazes? Eu sou músico. Ele, sim, mas o que é que tu fazes mesmo? Não é? E isso é triste, uma pessoa não ter a consciência que a pessoa, efetivamente, por ser músico ou autor, ou pintor, ou escultor, bailarino ou ator, que tem uma profissão artística que deve ser respeitada, que deve ser paga e deve ser tratada exatamente igual como outra qualquer. Ou seja, entre essa parte legal e essa de consciência coletiva, acho que tem que haver um esforço maior, como há noutros países que estão à nossa frente. Disse o francês, que é diferente. Por exemplo, e consideras que o direito só vai conseguir dar esse passo quando a cultura e socialmente as pessoas da comunidade, neste caso portuguesa, chegarem a essa conclusão por si, e se sequer vão conseguir chegar a essa conclusão? Eu acho que o direito tem a função de introduzir isso, essa consciencialização na comunidade, como tudo o resto. A partir do momento em que é aceito legalmente, no ordenamento jurídico de um país, que alguma coisa é tratada de forma séria e distinta, as pessoas vão ganhar essa consciência também. Por isso tem que haver de parte a parte esse desenvolvimento. Não é? Acho que no direito e no que é o sistema legal está a tentar ser introduzido isso, já houve avanços, ainda tem que ser muito mais discutido e que a cultura e a classe artística seja tratada de uma forma diferente. Sabemos que ainda não é. Quando for, eu acho que as pessoas também vão ganhar outro respeito. E vês essa luta com fé? Ou seja, por toda a história da humanidade, o artista sempre teve uma posição predominante na história. No entanto, em termos profissionais, sempre foi deixado de lado. Consideras que estamos num bom caminho? Eu tento sempre ser esperançoso, não sei dizer se estamos ou se não estamos, não consigo dizer concretamente que sim. Mas tenho alguma esperança que sim, não é? Que haja esse desenvolvimento e que quem estiver à frente dos órgãos de soberania, não é? Eleitos democraticamente, que comece a abrir os olhos e comece a ver realmente a importância e que trate a cultura, a classe artística, como um elemento fundamental
igual aos outros todos, tratado de forma igual. É que nós não estamos a pedir para que sejam tratados de forma privilegiada, é que seja igual. Consideras que ainda não somos tratados de forma igual? Não são iguais, ainda não são iguais. E nós não estamos a falar da classe artística, claro que há artistas que são muito reconhecidos, a vários níveis, e que têm algumas regalias, e que nós tratamos como pessoas famosas e reconhecidas, com poder, com algum poder na sociedade, mas estamos a falar de um grupo restrito de pessoas. Mas há muita gente que o artista não é só 2 ou 3 que estão na televisão e 2 ou 3 que estão no palco, não é? Há tanta gente a trabalhar nisso, desde o cenógrafo a quem prepara, o coreógrafo, que são quase invisíveis às vezes nos espetáculos, desde as pessoas que trabalham nos teatros, técnicos. Tudo isso tem que ser tratado de uma forma igual. E também por si são artistas. Também são artistas e que também são fundamentais à existência da cultura e da expressão artística. Falaste do papel que os nossos dirigentes, as pessoas que nós elegemos todos os anos, não, mas ultimamente tem sido quase todos os anos. Não estás errado. Têm o dever de propugnar esse papel de promover a cultura como um ofício respeitável igual a todos os outros. No entanto, vivemos em tempos de desigualdade, de radicalização, de desinformação. Que papel é que consideras que o artista pode ou deve ter no combate a essa desinformação? Acho que tem que ter um papel ativo também, não é? E voltamos àquela parte que estávamos a conversar há pouco, que é, deve intervir de alguma forma, não é? Não estou a dizer necessariamente tem que fazer todo o seu cancioneiro sobre isso, ou todas as suas telas, ou todas as suas obras sobre isso, mas deve refletir isso e, acima de tudo, deve primeiro mostrar-se na sua expressão artística que, efetivamente, é um ser livre e que é um ser aberto e que é um ser respeitador dos princípios fundamentais. E se for assim, e se o artista for assim, enquanto exemplo pessoal e artístico, também já está a demonstrar à sociedade que o é, não é? Eu penso por mim, as minhas músicas podem não ser politicamente ativas, mas eu tento mostrar-me enquanto um ser aberto, um ser livre, um ser respeitador, em tudo que escrevo, em tudo que canto, da maneira como me apresento, e de maneira nenhum restritivo em relação a qualquer tipo de identidade, nacionalidade, seja completamente aberto. Se eu o fizer e for um exemplo para os meus próximos, já estou a ser ativo politicamente nesse sentido. Agora, depois há uns que têm uma predisposição mais proeminente, não é? De ser ativo, de bater punho, não é? De bater punho e acho muito bem, mas acho que basicamente é isso. Eu quero que as pessoas, no que me diz respeito, que saibam que eu sou uma pessoa respeitadora e que sou completamente aberto a isso tudo, nada de radicalismos. Claro. Por exemplo, e nessa ótica, tu consideras-te tão intervencionista, seja da forma que for, da forma romântica e poética com que tu te expressas, consideras-te tão interventivo como, por exemplo, os artistas que têm um cancioneiro estritamente, em termos políticos, sim, interventivos? Sim. Pode não ser num tema assim concreto, não é? Que alguns podem atacar exatamente, sei lá bem, há artistas que fazem temas sobre a habitação, e está certo. Os meus temas são sempre sobre um amor universal, ou seja, quando eu defendo um amor universal, é um sentimento de união. Também estou a defender isso, não é? Eu quero que as pessoas estejam... Quero o bem-estar geral das pessoas, não quero ninguém mal, não é? Independentemente de tudo, quero que as pessoas tenham as condições mínimas. Aliás, não quero mínimas, quero máximas para toda a gente. Quero que toda a gente esteja bem. Por não falar exatamente dessa temática, ou acho que a defender ou a cantar um tema mais universal, que também o estou a fazer, de outra forma. Também estás, por si, a ser um ser político? Acho que sim, acho que todos somos um ser político, seres políticos. De alguma forma que agimos a tentar inspirar a nossa sociedade, a comunidade, de alguma forma.
com tudo o que fazemos. Qualquer coisa que nós fazemos é um ato político, hoje em dia, não é? Não parar na passadeira é um ato político, não é? Tipo, de alguma forma, tipo, sei lá, estamos a infringir aí alguma coisa, não é? Mas qualquer coisa que nós possamos fazer é um ato político. Sermos simpáticos na rua para uma pessoa é um ato político, para mim. Claro, até demonstrar a tua ideia que disseste no início da nossa conversa, que nós podemos mudar o mundo com um gesto pequeno. Completamente. Eu acho que a dar uma indicação a uma pessoa na rua que está perdida, estamos a fazer um ato político. A ajudar alguém, a levar alguém. No dia levei um rapaz, que não era de nacionalidade portuguesa, levei-o à morada que ele precisava para tratar uns documentos. Aqui na rua, que fui abordado aqui em Lisboa. E levei-o quase até à porta. Isso é um ato político. Para mim é um ato político. Ou seja, ele pode já dizer, não, aqui em Portugal sou bem acolhido, que eu logo mal perguntei a alguém me levou ao sítio que precisava. Eu perdi 2 minutos da minha vida. Mas acho que fiz um ato político. Ele já vai dizer bem. Daqui, um português ajudou-me, tratou muito bem, não digam mal os portugueses, que os portugueses são boas pessoas. Perfeito. Não é? Ou seja, não sei se estou a dizer isto de uma forma mais leviana, mas é o que eu penso. Mas por exemplo, tu consideras que o artista, embora não intervenha em termos estritamente políticos na sua arte, tem o dever de sair à rua e manifestar sobre o direito dos artistas e não só, sobre qualquer e todo direito? Não sei se tem o dever, tem essa possibilidade e manifesta-se como acha que se deve manifestar. Não acho que seja obrigatório, quase como nós excluamos quem não está. Não é? Ou seja, eu por não participar de uma manifestação não quer dizer que eu não concordo com ela. Não é? Sim. Que concordo, que acho que cada um deve manifestar-se como acha que se deve manifestar. No respeito pelos direitos humanos, não é? Ressalvar sempre isto. Mas há várias formas de nos manifestarmos, de estarmos, de nos posicionarmos. E há uns que são mais dispostos a ser ativos e a dar a cara e a dar a voz e a usar palavras e textos, e outros menos, e também temos que os respeitar. Não? Está tudo certo. Walter, adorei a nossa conversa, no entanto, deixo-te uma última pergunta. Vamos lá ver se eu sei responder. Vai ser algo poético, embora seja de manhã. Vamos tentar dar um contributo poético final. Vamos tentar. Como tu o és. Os estudantes de Direito crescem normalmente com um peso de norma. O que é que tu dirias, não só aos nossos estudantes da FEDUL, o que é que dirias a todos os jovens que perseguem e estudam a lei, mas têm em si o desejo também de criar? Isso é uma boa pergunta, é uma pergunta bem elaborada. Eu acho que quem estuda Direito que o deve fazer com vocação, com vontade, com um sentimento de que vai trazer algo positivo para a sociedade, positivo para a sua própria vida também, e não usar isso como um mero engenho de ganhar dinheiro, de ultrapassar outros, de ultrapassar regras, mas sim de uma forma digna. Isto parece assim um bocado um discurso moralista, mas é isso como eu vejo, não é? Eu quando pensei no direito, pensei que ia também mudar o mundo, não é? E acho que o devemos fazer. E fazê-lo com vocação, mas que também isso que não o prenda de seguir outras coisas que estejam que vá de encontro à sua autorrealização, autossatisfação, e que utilize o melhor do direito, a bagagem do direito, que a mim deu muita bagagem a escrever, a falar, acho eu, a estar em público, a poder usar da palavra para fazer deste mundo, deste país, da sua zona de atuação, um lugar melhor, fazer o melhor pelas pessoas. Não sei muito mais do que isto, acho eu. Não tenho mais poesia do que para isto. Mas acho que por si explica acho que por si toda a isso. Utilizem as coisas por bem, para fazer o bem possível, para nos sentirmos melhor também. É assim como me sinto. Muito obrigado, Walter. Obrigado eu. E força a todos os estudantes de Direito. Firmes também não é, firmes não é também, fácil. Não é fácil, firmes, e boa sorte para todos. E façam um bom trabalho. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado.